Vamos dar prosseguimento à nossa disciplina Psicopatologia 1, Transtornos Mentais e de Comportamento. Quando nós falamos sobre fatores determinantes dos transtornos mentais e comportamentais, é preciso considerar uma coisa. Muitas vezes, nós temos dois irmãos gêmeos univitelíneos, ou seja, a herança filogenética dos dois é exatamente a mesma. Temos também, muitas vezes, nesses casos, que as pessoas vivem no mesmo ambiente sociocultural. Então, a herança sociogenética pode ser a mesma. E muitas vezes eles passam por experiências pessoais idênticas. Então, nós falamos que a herança ontogenética é a mesma. No entanto, um deles pode apresentar uma determinada psicopatologia e o outro irmão gêmeo univitelíneo não desenvolver a mesma psicopatologia ou desenvolver uma outra psicopatologia completamente diferente. Diante desse quadro, surge a pergunta, afinal das contas, quais são as causas, as origens das psicopatologias, quais são as causas do desenvolvimento específico de tais psicopatologias? Então, a primeira coisa que nós temos que considerar são os fatores biológicos, os fatores orgânicos das psicopatologias. E quando nós falamos em fatores orgânicos, primeiramente, a herança genética é de fato um fator predisponente. Portanto, é importante muitas vezes conhecer o histórico familiar da pessoa e ver se na sua linhagem existem pessoas que apresentam a mesma psicopatologia, porque a causa filogenética pode se fazer de fato presente. No entanto, nós temos que considerar que apenas 14% das pessoas que têm uma herança filogenética para uma determinada psicopatologia, de fato virá desenvolver essa enfermidade em si. Em outras palavras, a herança genética, a herança filogenética, é um fator predisponente extremamente importante, mas não é um fator altamente determinante, porque a pessoa poderá não desenvolver a enfermidade mesmo tendo a herança filogenética para isso. Ou a pessoa poderá desenvolver a enfermidade mesmo que não tenha a herança filogenética para isso. Então, nós temos que considerar também outros fatores orgânicos. Quando nós falamos em outros fatores orgânicos, em primeiro lugar, vamos considerar que existem doenças não psíquicas, doenças não psiquiátricas que podem causar sintomas psíquicos diversos. Especificamente, vamos pegar sintomas que nós classificamos como psicóticos, das enfermidades chamadas de psicoses. Então, a pessoa pode apresentar, por exemplo, demência, que é uma certa oligofrenia, uma perda da sua capacidade mental. Poderá apresentar delírios, a sua capacidade de julgamento e discernimento é profundamente alterada e poderá apresentar alucinações, ou seja, os seus sentidos serão devidamente ludibriados. Então a pessoa poderá ver o que na realidade não existe, que os outros não veem, poderá ouvir o que de fato não existe e os outros não estão ouvindo, poderá sentir tato, olfato, paladar. Então a alucinação é quando os seus sentidos são embotados, quando os seus sentidos são ludibriados. Então, exemplos de algumas doenças não psíquicas, mas que podem provocar doenças ou sintomas psíquicos. Por exemplo, doenças genéticas, como a síndrome ou mal de Alzheimer, a síndrome de Huntington, o mal de Parkinson. Essas enfermidades podem, de fato, causar sintomas psicóticos, demências, delírios, alucinações. Também temos que entender que doenças adquiridas ou desenvolvidas, como a meningite viral, o HIV,
que é a AIDS, sífilis, que é uma doença venérea gravíssima, a arteriosclerose ou ateroesclerose, que é o endurecimento das artérias, fazendo com que determinadas áreas do cérebro sejam afetadas e não sejam devidamente alimentadas por sangue. Temos que acrescentar também a contaminação por chumbo, por arsênio e mesmo por mercúrio. E temos que acrescentar ainda a dependência a drogas psicoativas, como o uso prolongado de álcool, o uso da cocaína, de outras drogas mais deletérias, como é o caso do crack, do oxen, do LSD e assim por diante. Ou seja, tudo isso daí causa alterações orgânicas que produzirão sintomas que nós classificamos como sintomas psíquicos. Então, entenda, quando nós falamos em fatores biológicos, estamos destacando a herança genética, estamos falando sobre sintomas de outras doenças que não têm característica principal serem psicoses, mas que podem apresentar sintomas psicóticos. Ainda dentro das causas orgânicas, nós podemos falar sobre alterações fisiológicas disfuncionais da química cerebral, quando há uma alteração no equilíbrio dos neurotransmissores, serotonina, dopamina e outros neurotransmissores mais. Temos que levar também em consideração o fator sexo. Em geral, as mulheres são muito mais sujeitas a alterações psíquicas do que os homens. Isso está associado, de maneira geral, ao próprio fator hormonal no organismo da mulher. Temos ainda que acrescentar traumas e ferimentos, não necessariamente do sistema neurológico, em qualquer área do corpo, que podem provocar também alterações psíquicas. E temos que acrescentar ainda sobre a idade avançada. É comum, quando a pessoa vai envelhecendo, que a pessoa comece a apresentar as chamadas psicoses senis ou psicose senil. Ou seja, tudo isso que nós mencionamos como causas orgânicas podem ocorrer interrupções funcionais em áreas específicas do cérebro. Podem provocar alterações nas comunicações neurais, falhas sinápticas na transmissão de uma informação de um neurônio para outro, falhas de processamento neural, alterações de níveis proteicos e assim por diante. Em outras palavras, alterações nos neurotransmissores de modo geral. Agora, temos que lembrar que nem sempre as causas biológicas de uma psicopatologia podem ser devidamente sanadas. Em outras palavras, as causas biológicas podem causar psicopatologias. Então, nós temos que atentar, primeiramente, em sanar a causa biológica para causar ou provocar a cura da psicopatologia propriamente dito. Porém, nós temos que lembrar que muitas vezes, uma vez estabelecida a doença, as causas biológicas pode ser que não sejam devidamente sanadas. Consequentemente, a enfermidade, a psicopatologia não será sanada. E mesmo que a causa biológica seja sanada, não quer dizer necessariamente que a psicopatologia será sanada. No entanto, temos que esclarecer. Até agora nós falamos em causas orgânicas. No entanto, é bom entender que a maior parte das chamadas psicopatologias não tem uma causa orgânica, apesar de todas as causas que nós listamos agora. Então, nós temos que lembrar que, além das causas orgânicas, deveremos buscar a origem e o desenvolvimento dessa psicopatologia em outras causas que não necessariamente a causa orgânica. Então, temos que levar em consideração agora os fatores psicológicos das psicopatologias. E quando nós falamos em fatores psicológicos, em primeiro lugar, queremos dizer o próprio relacionamento que a pessoa teve ou tem com os pais e cuidadores durante a infância. Exemplos: a perda ou falta de pais,
o cuidado disfuncional, o ambiente aversivo em que a pessoa viveu e várias outras coisas podem alterar muito se essa pessoa vai ou não desenvolver vincularidade. A grande maioria das pessoas que tem algum tipo de psicopatologia tem dificuldades muito grandes de vincularidades e de relacionamentos. Tudo isso que nós mencionamos pode causar instabilidade emocional, doenças graves, comportamentos de confronto, déficit intelectual, ou seja, oligofrenia. Temos também que levar em consideração sobre fatores familiares inadequados e patológicos, que a criança acaba por internalizar e imitar, aceitando como sendo padrões da sua própria vida. Então, se uma pessoa vive num ambiente familiar inadequado, onde uma enfermidade já se faz presente, por conviver com pessoas enfermas, a pessoa pode internalizar aquele tipo de comportamento e apresentar o mesmo comportamento disfuncional. Em outras palavras, muitas vezes as chamadas psicopatologias são doenças aprendidas em função do ambiente social, principalmente ambiente familiar, onde a pessoa vive. Ainda nas causas psicológicas, podemos mencionar: os estímulos ambientais podem produzir comportamentos desejáveis e também indesejáveis. Exemplo: casos de ansiedade, de depressão, de fobias, pânico, histeria e esquizofrenia são enfermidades adquiridas por aprendizagem, por modelagem. Temos que lembrar também que muitas vezes a pessoa vive num ambiente aversivo para ela. Então, a dificuldade de adaptação a uma ocorrência ou estressante, ou a um ambiente estressante, também pode causar algum tipo de psicopatologia. E outros fatores psicológicos que podem ser predisponentes, como, por exemplo, prática de maus hábitos e vícios, por exemplo, o uso de droga, situação traumática incontrolável, a pessoa enfrenta algo extremamente desagradável, uma ameaça de morte, um acidente, um furacão, uma guerra, tudo isso daí pode causar uma situação traumática incontrolável. Situação de estresse prolongado, mesmo que o estresse não seja um estresse agudo, mas se for um estresse crônico que se alonga por muito e muito tempo, também pode ser um fator altamente predisponente a uma psicopatologia. E temos que lembrar também percepção e memórias ligadas ao humor, em especial a sentimentos dolorosos. Entenda, nós temos uma memória permanente e tudo aquilo que tem um significado emocional para nós pode ser que se torne uma memória permanente na nossa vida. E se essa memória permanente for desagradável, e essa memória em si poderá causar, e normalmente causa, algum tipo de psicopatologia.